Agradecer ao pastor Jumeir por ter me convidado. É uma honra poder fazer a palavra do dia, conversar dele, porque ele completa 56 anos de idade. Sinto honrado por isso. Se chamar uma pessoa para falar no dia do seu aniversário, é sinal que você gosta muito dessa pessoa, né? Deixar ela comunicar com os seus convidados, as pessoas que ele escolheu, conversar com alguém, para comunicar com os seus convidados, pessoas que vieram aqui. Eu tenho certeza que quero dar os parabéns a ele, porque a vida dele é importante para essas pessoas. Eu me sinto honrado por poder comunicar a palavra de Deus para vocês. Eu creio que, pela graça e misericórdia de Deus, a gente fala alguma coisa da parte de Deus. Acho que é graça de Deus. Todo mundo sabe o que a gente é capaz de fazer longe de Deus. Todo mundo sabe aqui das fragilidades que a gente tem, das tendências que a gente tem no tempo. E é sobre isso que eu também quero falar hoje. No ano de 2008, teve uma expressão que marcou muito a minha vida. É uma expressão que diz assim: que chama a sua atenção, ganha você. Essa expressão, no ano de 2008, eu aprendi com um pastor chamado Carlos Acorte, um amigo, pastor amigo, e que durante 16 anos tem sido para mim como um pai, no aconselhamento, em orientações, e eu acabei me envolvendo tanto que eu fiz parte de um ministério que ele tem, que é uma igreja, um ministério que ajuda igrejas, e ele deu isso um conteúdo que serviu para a minha vida e eu tenho comunicado com as pessoas. Em todo lugar que eu vou, em todo lugar que as pessoas me convidam para falar alguma coisa. E essa foi uma das expressões que ele me ensinou. Ele diz: olha, o que chama a sua atenção, ou o que ganha a sua atenção, ganha você. Ganha sua mente, ganha suas emoções, ganha sua vontade, ganha sua vida. E eu separei um personagem, uma personagem bíblica, para prestar atenção nesse personagem, a partir daí a gente pensar sobre essa expressão. E o nome desse personagem é Abraão. Abraão, no capítulo 12, ele é chamado por Deus para ir para uma terra que Deus ia mostrar ainda, e ele deveria abandonar a casa do seu pai, a sua parentela, a sua terra, e pela fé ele iria encontrar uma terra que Deus iria mostrar a ele. Mas eu quero ler com vocês o capítulo de número 22 do primeiro livro da Bíblia de Gênesis. Talvez você estranhe isso. O que isso tem a ver com prestar atenção em Deus, permitir que Deus te chame a atenção? Qual a importância do foco, sobretudo em Deus? Primeiro eu vou ler no capítulo 22, o versículo de número 2, diz assim: e disse Deus: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vais à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te mostrarei. O versículo 9: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e isso é importante, e edificou um altar, pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque, e deitou sobre o altar em cima da lenha. No versículo 11 e 12 diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse:
não estendas a tua mão sobre o rosto e não lhes faça nada. Normalmente, quando a gente ouve um pregador, eu não estou dizendo que não seja também uma visão, uma ótica a serviço do texto. Quando eu percebo aqui a ótica que tem, é que eu começo a perceber algo na vida de Abraão. Em Gênesis capítulo 13, logo pouco depois que no capítulo 12 ele recebe o chamado, no capítulo 13 aparece que ele ficou muito rico em gado, prata e ouro. Abraão fica rico no capítulo 13. No mesmo capítulo, há uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, que era o seu sobrinho, que provavelmente foi adotado por Abraão. Então há uma contenda entre os dois, ou entre os pastores dele. E naquele momento ali, o que ocorre? Abraão abre mão de escolher a melhor terra. Ele diz: olha, nós somos irmãos, vamos cada um para um lado. Então Abraão resolve pedir que Ló decidisse em que direção ele gostaria de ir. Então Ló escolhe as planícies. E Abraão fica com a pior terra. Mas mesmo assim, você vai perceber nesse capítulo que Deus faz uma promessa para Abraão. Deus diz que a areia daquela terra seria como a nação que ele queria, que ele seria próximo, enfim. 93. Depois você vai perceber aí, no capítulo 15, que Abraão sente falta de um herdeiro, reclama com Deus que ele só tinha um mordomo da maçã de Eliezer. No verso 4 e 5, no capítulo 15, Deus afirma que o filho de Abraão sairia das suas entranhas. Ele é um homem de idade, sabe também. No capítulo 14, Abraão comete um equívoco, tem filho com a escrava, nasce Ismael, e a história você conhece. No 17, capítulo 17 de Gênesis, Deus, ele diz a Abraão que ele faz uma aliança com Isaac e que ele daria luz ao seu filho no tempo determinado, no ano seguinte. Acontecem outras coisas aqui. Abraão mente, e Sara era sua irmã, e era sua irmã, sua esposa, mulher, enfim. Tem algumas coisas que acontecem no meio disso aqui. Mas basicamente isso aqui é importante. Por quê? Porque o que eu percebo, você vai perceber lendo sua Bíblia depois, mais tarde, talvez, creio eu, que Abraão tinha um hábito. Abraão tinha o hábito de levantar altares para Deus. Por exemplo, no capítulo 13, 18, que foi a última vez que Abraão levantou um altar para Deus, foi quando ele divide, ou quando ele vai numa direção, pede para que Jó escolhesse. A gente acabou de falar sobre isso. Jó escolhe as planícies, terra fértil, montanha, etc., as campinas, e Abraão fica com a pior terra. Mas mesmo assim Deus faz uma promessa para ele e diz para ele o seguinte: olha, pode ir que vai estar tudo certo, você vai prosperar, a terra vai prosperar no intuito de dar a colheita, enfim, faz as promessas. E logo depois que faz as promessas, o que ocorre? Abraão edifica um altar. Só que, se você continuar lendo, até o capítulo 22, por exemplo, o sacrifício de Isaac, este capítulo número 13, no versículo 12, foi o último altar edificado por Abraão a Deus. Daqui para frente não houve altares edificados. E aí a gente pergunta: por que Abraão não edificou altares para Deus? O que aconteceu com Abraão? O que Deus fez com Abraão de levar o filho dele, pedir para que o filho dele fosse sacrificado? Normalmente a gente vê os pregadores dizendo assim: não, porque quando você ama mais a bênção do que o abençoador, Deus faz isso, não é? Já ouviu isso? Acho que eu vi. Pode ser que sim, de certo modo sim. Não, porque Deus não divide a glória com ninguém. E não é possível que Abraão começou a ficar tão apegado ao filho que talvez não tenha dado a atenção. E eu acho que a expressão edificar um altar, na minha concepção, significa que quando Abraão levantava um altar para Deus, Abraão estava expressando algo, dizendo: olha, é como se ele estivesse dizendo assim: Deus, eu estou vendo o que o Senhor está fazendo,
eu percebi o que o Senhor fez e estou percebendo o que o Senhor há de fazer. É como se Abraão, quando edificasse o altar, ele estava expressando o seguinte: eu estou prestando atenção no Senhor. Eu estou prestando atenção em cada detalhe que o Senhor tem feito na minha vida. Então eu dedico esse altar como uma expressão de que eu sei o que o Senhor fez, eu sei o que o Senhor faz e eu sei o que o Senhor há de fazer. Só que no capítulo 13, versículo 18, Abraão cessa de levantar e de edificar altares para Deus. É como se Abraão já não prestasse mais atenção no que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus há de fazer. Então, quando Deus pede para que Abraão leve Isaac para o sacrifício, Deus está dizendo assim: eu quero chamar a sua atenção novamente. Então, o que Deus desejou não era Isaac no altar, mas Abraão de volta ao altar. Abraão de volta a edificar o altar. E não porque Deus queria a atenção de Abraão, porque Deus é como nós, fica machucado quando alguém não dá atenção, é um Deus mesquinho, egoísta, é um Deus que busca a aceitação dos seres humanos, um Deus cismado, sabe? O Blaise Pascal diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu, fazendo de Deus a mesma coisa, nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. A gente pensa que Deus é igual a gente. Então, quando a gente pega o texto, a gente não consegue imaginar, Deus é um... Não, o que Deus quis é chamar Deus? Porque Deus parece um Deus que é meio que, sabe, tem problema, tem complexo de inferioridade. Então, quando você vira as costas para ele, rejeita ele fica machucado. Então, ele precisa chamar a sua atenção. Aí ele chamou para sacrificar Isaac, porque ele não divide a glória dele. Isaac tem que ficar no canto, porque você tem que ser todo dele. Eu não creio em Deus assim. Eu creio em um Deus que quis chamar a atenção de Abraão, porque o maior beneficiário da atenção, do foco em Deus, é o próprio ser humano, neste caso Abraão. Porque quando você presta atenção em Deus, eu acabei de dizer isso, Abraão sabe o que Deus fez, sabe o que Deus está fazendo e tem consciência de que Deus fará. Então, quando você edifica um altar para Deus, você está dizendo assim: eu sei o que o Senhor fez, eu sei o que o Senhor está fazendo, estou prestando atenção. Porque quando Abraão levanta um altar para Deus, no capítulo 13, por exemplo, verso 18, ele sabe perfeitamente que ele estava indo para uma terra onde não era fértil, liberou lá para ir para uma terra que era fértil, e Deus falou com ele, e disse: agora eu vou edificar o altar, porque eu sei o que o Senhor há de fazer, eu creio na sua promessa. Então Deus não estava pedindo a atenção ou exigindo a atenção de Abraão, porque ele é um Deus que, uma vez sendo rejeitado, ficou dodói, então por isso eu não posso nada, não preciso da sua atenção. Não, o maior beneficiário de focar em Deus, de focar a atenção em Deus, é o ser humano, neste caso, o Abraão. Então Deus não desejou Isaac no altar. O que Deus desejou é que mais uma vez Abraão edificasse um altar para ele. Deus não queria Isaac no altar, Deus queria Abraão no altar. Deus queria chamar a atenção de Abraão, porque o maior beneficiário repetido é Abraão. Foi Abraão. E sabe por que Deus faz isso? Aqui tem suco, tem água, tem um bicho de é abundância. Engraçado, meu irmão, o pastor Leir. Sabe por que Deus chama a atenção? Porque nós somos viciados em prestar atenção naquilo que não presta. Ou a gente é viciado em prestar atenção naquilo que não presta, ou as pessoas lembram de como nós éramos. Então elas tentam desqualificar a gente, não é assim? Parente é povo para desqualificar a gente. Sim ou não? Você pode se converter, pode trabalhar, pode ser de Deus, pode pecar, pode estudar, pode o que quiser. Mas um parente, irmão, sei lá quem, de sangue, essas paradas todas, eles querem desqualificar. Você chega lá e faz, ele fala: mas quem é você para fazer isso? Ele tenta desviar o seu foco o tempo todo, desqualificando você, para que você comece a prestar atenção naquilo que não presta. Então
Então, uma opinião sua, um conselho teu não presta para ele ou para ela. Porque ele vai sempre desqualificar você, porque a ideia é manter você focado naquilo que não presta. Manter você focado nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, nas suas falhas, nos seus pecados. E aí isso vai te engolindo. E se você não tem sabedoria, não está focado em Deus, você pensa que a sua identidade costuma ser daquela. Agora, eu acho importante, um seguidor de Jesus, ter essa consciência e admitir suas fraquezas. Mas eu acho que o seguidor de Jesus tem que ter todo cuidado para não ficar focado nelas. E eu preciso entender como eu funciono, para que, embora a pessoa esteja falando uma certa verdade, porque você é da sua carne, não é porque você se converteu, que sua carne foi convertida junto com você, então você se converteu, a vida de Jesus habita dentro de você, através da presença do Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que torna inoperante aquilo que você tem de pior, que é a sua carne. Tudo que você é na sua carne, lá, você continua sendo, porque a carne não é melhor. A carne continua sendo a mesma. Tanto é que quando você abandona, ou quando alguém abandona os caminhos de Deus, o que acontece? A gente fica 7 vezes pior. A pessoa já era ruim, 7 vezes pior, imagina como é que você torna. Você vem para casa, esse espírito pior vem e você fica pior aí. Gente aqui morre. Quantas pessoas se conheceu na vida que saíram, abandonaram os caminhos de Deus, tudo de ruim aconteceu depois, pior do que estava antes de bom. Porque a sua carne não melhora. O problema é que a gente precisa ter essa consciência que a carne não melhora, você não consegue mudá-la, você não consegue ao menos controlá-la. Por quê? Porque a carne é a parte de você que você aprendeu a desenvolver longe de Deus. A carne é a sua capacidade de pecar. A carne é a sua tendência de pecar. Agora você precisa admitir e saber exatamente se você tivesse que cair, em que direção você iria cair. Isso você precisa admitir. Isso você precisa perceber. Isso você precisa ter consciência da sua tendência de cair. Você perceber essa possibilidade de cair. É você admitir essas tendências de cair. Saber que quando você cai progressivamente, você começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, quando você entra lá na frente fazendo aquilo de pior, você pode imaginar, e aí você cai. Você precisa saber a sua capacidade de pecar, a sua capacidade de cair. Isso você precisa admitir. Você tem que ser justo e admitir o tamanho das suas fraquezas, suas fragilidades, o conteúdo da sua carne, sua capacidade de pecar. Mas uma coisa também é necessária: você não ficar focado nessas coisas. Você perceber sinais de fraquezas, perceber sinais de fragilidade em você, e saber que você vai pecar, e você começando a fazer uma coisa, e que você peca de forma progressiva, é uma coisa. Agora ficar focado nisso, tentar controlar, tentar manipular a sua carne, tentar achar que você pode converter a sua carne é um erro. Deus quer que você perceba a sua capacidade, admita a sua capacidade de pecar. Não estou dizendo que você tem que usar o mecanismo de defesa. Não, eu não sou assim. Não, na sua carne você é assim. Mas Deus também quer que você perceba que há uma força e um poder habitando em você, que é a presença de Jesus. É ali que você tem que manter o seu alvo, o seu foco. Quando alguém diz, você não presta, você diz, a presença que é em mim vale muito mais do que a minha própria vida, porque ela é tudo aquilo que eu não sou, tem tudo aquilo que eu não tenho, pode tudo aquilo que eu não posso. Então, o que você está falando, eu entendo, é a minha cara, mas você não conhece o que eu tenho dentro de mim, que é maior do que a minha cara. Que desse tempo todo tem vencido e tornando operante aquilo que você um dia reclamou e um dia talvez você um dia experimentou. Então, saber e admitir isso é necessário. Agora, quando eu mantenho a minha atenção na carne, ela assume o controle. Mas se você escolher manter a atenção em Jesus, a tendência é que Jesus assuma o controle. Porque aquilo que chama a sua atenção ganha você. Se a sua atenção são as suas fragilidades,
são as suas fraquezas, a sua tendência de pecar, e você sair pela manhã, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu saí do foco, ali, eu fui lá na rua, eu disse, pastor, por favor, fique certinho com a palavra. O cara chegou lá e volta, aí a câmera se perde. Pensei para você. Aumentou? Pá. Pensei em você. Então o que acontece? Quando eu mantenho a minha atenção em alguma coisa que não é boa, a tendência é que essa coisa boa assuma o controle. Quantos aqui já ficaram preocupados com alguma coisa no dia e foram tentar dormir e não conseguiram dormir? Por quê? Porque aquilo que é objeto de preocupação ganhou tanto a sua mente que mesmo você cansado, você não conseguiu dormir. Agora imagine você mudar o foco. Imagine você começar a manter a sua atenção única e exclusivamente em Cristo. Porque isso é espiritualidade. Agora, como é que eu mantenho minha atenção em Jesus? Eu mantenho minha atenção em Jesus à medida que eu passo a compreender a pressão de estímulo e resposta. Sim? Eu preciso aprender essa pressão de estímulo e resposta. Sabe por quê? Porque o tempo todo você vive vivendo essa dinâmica de estímulo e resposta. Alguma coisa estimula você e chama uma resposta. Para cada circunstância que você vive, você tem que dar uma resposta. Para cada situação que você vive, você tem que dar uma resposta. É como se ela te perguntasse o que você pensa sobre isso. Ou o que você vai fazer a respeito disso. O tempo todo a gente fica nessa dinâmica. E irmãos, é muito difícil. Por isso que a gente precisa entender isso. O que acontece depois, dependendo daquilo que aconteça, pode ser um estímulo negativo, e a nossa resposta pode ser a pior possível. E o tempo todo, a vida, as circunstâncias, situações nos estimulam, e o tempo todo a gente tem que dar respostas. A religião pede resposta. O dinheiro pede resposta, a falta de dinheiro pede resposta. O relacionamento que você tem, conjugal, no namoro, noivado, os laços familiares, pede uma resposta. O trânsito pede uma resposta. Diz dele. É ou não é? Às vezes é uma situação e aí, vai fazer o quê? O que você pensa sobre isso? Eu digo, eu vou xingar esse cara. Ou então a gente diz, esse cara merece algo de ruim, porque está sendo ruim comigo. Entendeu? O tempo todo a gente é chamado a dar uma resposta. O tempo todo a gente tem que ficar pensando o que responder. Então a vida, ela pede resposta. Só que a gente, muitos de nós, pessoas aí fora, o que aconteceu? Elas foram dando resposta na sua infância, foram dando resposta na sua adolescência, foram dando resposta na sua juventude, na sua fase adulta foram dando respostas, e elas foram dando respostas, foram sendo estimuladas, elas não analisavam os estímulos, elas não analisavam as respostas, então elas foram dando resposta, elas estavam tão cansadas que as respostas ou o estímulo tomaram conta da vida interior, que elas não sabem nem mais como elas estão respondendo, o que elas estão respondendo, de que forma elas estão respondendo e quais as consequências das respostas e estímulos que elas estão sofrendo. Entende? A espiritualidade cristã, ela quer chamar a sua atenção para Cristo, para Deus, para que você possa responder na vida de forma correta aos estímulos. Só que é um problema nosso. É um problema muito grande, que é um problema que a gente tem na nossa alma. Não tem nada a ver com a atividade que você faz na igreja, a igreja que você frequenta, que o problema seu e o nosso é de alma. Nós temos um problema seríssimo, que não adianta você dizer, agora eu estou na igreja e me reconciliei com o Senhor. Eu estou na igreja e eu não amo o Senhor.
seu problema é de alma, você pode ir para lá e para cá, você pode sair daqui, ir para o interior, você pode ganhar muito dinheiro, morar numa casinha de 1 quarto, São Gonçalo, e ganhar um dinheirão e morar em frente à praia, no Cambuís, não vai adiantar, você vai sair daqui, vai levar sua alma junto. Ou então você diz, não, eu vou trocar de parceiros, porque trocando de parceiro na minha vida não me levar, você vai levar a sua alma para dentro desse relacionamento, entendeu, meu pessoal? Então, nosso problema não é institucional, não é ficar institucionalizado, não é eu fazer parte de uma instituição religiosa. O problema é eu identificar o estado da minha alma, porque a cada estímulo que eu sofro, esse estímulo vai provocar algum sentimento em mim. Deixa eu dar um exemplo. Lembra que Jesus chega com os seus discípulos e diz assim, ó, vão e atravessem o mar. Eles entram no barco, sim ou não? Você lembra dessa passagem? E Jesus está no barco com o travesseiro deitado, dormindo, certo? E os discípulos estão no barco, na travessia. O que ocorre? Começa a ventar muito, tempestades, ondas empoladas, e eles começam a ficar super apavorados. O que fazer? Vamos morrer. Começaram a ter muito medo. Então o que eles fazem? Acordam Jesus e dizem, acorda Jesus, nós vamos morrer. E Jesus é um homem de pouca fé. Aí Jesus se levanta e dá ordens à dinâmica da natureza e tudo cessa. Não há mais tempestades, ondas empoladas, ventos fortes, tudo cessa. Os discípulos olham para ele e dizem assim, quem é este que até a dinâmica da natureza respeita? É um equívoco essa pergunta. A pergunta certa é, quem é este que apesar da tempestade, dos ventos fortes, das ondas empoladas, das dificuldades, da falta de dinheiro, da enfermidade, dos rompimentos, consegue descansar? Entendeu? Essa deveria ser a pergunta. Quem é esse que, apesar de tudo, consegue botar a cabeça no travesseiro, em Deus, no Pai, e descansar? Muita gente pode ser estimulada por muita coisa, porque a alma foi feita para ser estimulada. Tem gente que pode ser estimulada por sexo, tem gente que pode ser estimulada por dinheiro, tem gente que pode ser estimulada por cobiça, tem gente que pode ser estimulada por controle, tem gente que pode ser estimulada pelo medo. Os discípulos aqui foram estimulados pelo quê? Pelo medo. Então eles estavam sendo estimulados pela coisa errada. A questão é, quem é o nosso maior estímulo? A espiritualidade cristã, ela está querendo resolver esse impasse. A espiritualidade cristã não tem nada a ver exatamente com instituição, com religião. A espiritualidade cristã quer resolver esse problema de tendência de pecar que acontece a partir de estímulos que você sofre. Os discípulos pensavam assim, se a gente consegue fazer uma tempestade parar, então a gente consegue descansar. Entende? Qual era a mente deles? Se a gente consegue fazer parar, aí eu consigo dormir. A gente pensa assim, se eu tiver isso, então eu consigo descansar. Se eu tiver aquilo, então eu consigo descansar. Se ela voltar para mim ou ele voltar para mim, então eu começo a ser feliz, eu começo a estar satisfeito, aí eu começo a descansar. Se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, a gente consegue descansar. Mas a espiritualidade cristã ela é muito mais poderosa do que isso. Porque ela não trabalha com realizações. Ela trabalha com gente que antevê as realizações. Gente que sai do meio da sua parentela, no meio da sua terra, da casa do seu pai, e vai para uma terra que Deus ainda vai mostrar. E a partir da fixação dessa promessa, no foco dessa promessa, aí essa promessa faz o quê? Ela vira realidade. Enquanto você lê a Bíblia, é apenas uma promessa, mas quando você começa a crer na promessa, aí ela vira realidade. Entendeu? E quando você muda o seu estímulo, tudo muda. Quando você começa a focar na coisa certa, tudo muda. Quando você vai focar
no estímulo correto, então tudo mais muda. Quando você muda o paradigma, quando você muda a maneira de ver, quando você enxerga que algo é visto por essa perspectiva, tudo mais muda. Agora, Deus ganha a sua atenção quando você ouve e recebe a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a voz de Jesus como seu maior estímulo. Quando você está na aflição, você ouve a voz dele dizendo: não tenha medo, meu pequeno rebanho. Quando você consegue ouvir a voz de Deus no meio da bagunça toda, no meio da confusão toda, então o estímulo muda. E qual é a questão aqui? Eu queria que você imaginasse aqui, uma cadeira aqui, 3 cadeiras aqui. Qual o nome do irmão? Lucas, né? Lucas. 3 cadeiras aqui. Vamos supor que essas cadeiras estivessem soltas. E nessas 3 cadeiras está Pai, Filho e Espírito Santo. Viu, Lucas? E o Pai, Filho e Espírito Santo estão tratando da vida de Lucas, falando a respeito do futuro de Lucas, falando a respeito do casamento de Lucas, falando sobre a vida de Lucas, a vida dele, a história dele. E estão tratando para ver, Pai, Filho e Espírito Santo, o que vai acontecer na vida de Lucas, como eles vão fazer para que a vida de Lucas seja uma vida abundante. O que eles vão produzir na vida de Lucas para que os filhos de Lucas sejam bênção do Senhor, para que a esposa dele seja bênção de Deus. Estão lá conversando a respeito da vida de Lucas, da história de Lucas, do futuro de Lucas. E aí, de repente, Jesus vira para Lucas e diz assim: Lucas, chega aí, senta aqui. Lucas pega a cadeira, senta lá entre os 3. O que Lucas tem que fazer ao sentar aqui? Fala para mim. Quem se arrisca? Quem é o valente? Sabe o que o Lucas tem que fazer quando sentar naquele grupo? Ficar em silêncio e ouvir a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo falando sobre a vida dele, a respeito da vida dele, a história dele, do futuro. Entende? E quando Lucas é estimulado por isso, ele sai daquela reunião, daquele diálogo, sem falar uma palavra, mas ele sai ali. E pode acontecer qualquer coisa contrária do que aqueles 3 falaram, mas ele vai gritar o tempo todo, porque ele ouviu o que Deus falou. Ele ouviu que quem abriu a porta foi Deus. E quando Deus abre a porta, ninguém consegue fechar. Assim como Deus fecha a porta, ninguém consegue abrir. Só que no meio disso, vai haver, sabe, tempestades empoladas, ventos fortes. Porque se você perceber, aqueles discípulos, no momento anterior, eles estavam vivendo a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando mais de 15 mil pessoas. Jesus havia multiplicado pães e peixes, descendo todo contente, toda alegria, e Deus atravessa o mar. E eles ficaram apavorados na hora de atravessar o mar. Mas anteriormente, pouco tempo atrás, eles haviam participado de um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Só que a gente muda o foco rápido, a gente se distrai rápido das coisas. E quando a gente se distrai, a gente perde o foco. E a gente faz como Pedro, posso vir contigo, Jesus vem, e aí ele vai dar 2 passos, começa a olhar para um lado para o outro. E Deus falou: vem, eu mandei você vir, você vem. E ele não vem, ele começa a afundar. Quando a gente se distrai, quando a gente começa a olhar para outras coisas, é isso que Deus queria de Abraão. Ele quis a mesma coisa. Quando ele fez com Pedro, Pedro começou a afundar. Ele sabia que quando você não tem atenção dele, a tendência é você afundar. Então o homem inicial sou eu e é você. Não é Deus que diz que, não é Deus que precisa da sua atenção. Não é um Deus egoísta, mesquinho, sabe, com complexo de inferioridade, que não pode ser rejeitado porque ele fica nervoso. Não, é um Deus que está olhando o tempo todo para você. É como um agricultor que cuida da sua vinha com dedicação, com todo o cuidado, para que ela possa dar uma grande colheita. Quando Deus olha para você, Ele olha como um agricultor que cuida da igreja, cuida de todos nós como ramos, para que cada ramo possa produzir fruto abundante. Então, quando Ele pede para que você fique bem conectado com Ele, ou seja, atenção focada o tempo todo nele, é para o seu próprio benefício, para que você possa viver como um ramo produzindo frutos abundantes. Então, há um elo entre fé e ouvir. A fé
Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a voz de Jesus. Agora, eu entendo perfeitamente, porque quando você lê a Bíblia, o que acontece? É a palavra genérica, serve para mim, serve para você, a gente lê, serve para todos nós. Agora, tem coisas que Deus fala de forma muito específica. Eu sou pai de 2 filhas, eu não sou pai de 2 filhos. Eu sou pai de uma filha de 28, tenho um neto de 3, tenho uma filha de 21. E você é pai, talvez, de um menino de 13, 14, etc. Com várias diferenças. Quando Deus fala especificamente, viu que ele está falando do pai, do Hubert. Então, quando ele fala comigo, ele fala sussurrando coisas que ele não vai sussurrar no seu ouvido a mesma coisa. Porque ele vai falar com cada um de nós especificamente, porque ele não fez pessoas iguais, com vidas iguais. Então ele vai falar a respeito do seu casamento, que é diferente do meu. Ele vai falar dos seus filhos, que é diferente dos meus ou das minhas. Então ele fala de forma genérica através da Bíblia, mas ele fala também de forma específica com cada um de nós. E esse ouvir Deus, talvez é uma tarefa difícil para nós, porque a gente sabe ler Bíblia, mas a gente tem dificuldade de ouvir Deus. Porque a gente diz que ler Bíblia é a mesma coisa que ouvir Deus. Mas ler a Bíblia não é a mesma coisa. Quantas pessoas você conhece que já leram a Bíblia toda e não ouviram Deus? Porque o próprio Isaías disse que, olha, ouvi não vireis, mas não percebereis. Não é Bíblia. Então, quando eu ouço Deus, eu tenho um estímulo. Ouvir Deus é um estímulo. E a gente precisa olhar e perceber assim que Deus está preparando a gente para quando a vida esprema a gente responde da melhor forma possível. Sabe? Quando você vai fazer um suco de laranja, o que você espera que saia da laranja? Suco de laranja. Mas se a laranja estiver podre, vai sair aquele caldo pegajoso, ruim, que você não vai beber. Então a sua expectativa, quando você espreme laranja, é de beber suco de laranja. A expectativa de Deus, quando a vida me espreme, é que não saia caldo pegajoso, saia suco de laranja. A expectativa de Deus é quando a vida espreme a gente, saia suco de laranja. Vocês conhecem a história da flor? Flor da casa da rica, da casa da pobre, vamos contar isso aqui. Ela disse que eu conto muita história. Hoje eu fui na igreja de manhã, você demorou muito, contou muita coisa. Eu falei, tá bom, você está cansado de ouvir, você não vai aguentar mais. Está casado. Mas eu vou contar para você. Já contei aqui já, foi? Vamos pensar numa mulher muito rica, uma senhora que mora numa mansão. E ela vai dar uma festa na casa dela. E ela tem uma mesa lá de 20 mil reais a mesa dela. E ela compra. E ela diz, essa mesa precisa de uma flor bonita. Aí ela pega o seu motorista, sua Mercedes, vai em direção a uma floricultura, comprar uma flor bem bonita, traz essa flor e bota na mesa. Aí também tem uma senhora que mora numa favela, numa casa que não tem nem banheiro, ele ficou lá de fora. Ela também resolveu dar uma festa. E ela quer colocar também uma flor naquilo que ela chama de mesa. Então ela também sai para comprar essa flor, pega a sua Mercedes de 45 lugares, o seu motorista particular, dá sinal, ele paga, e ela vai no mesmo floricultura e compra uma flor também. Leva para sua casa e coloca sobre a mesa. A pergunta que eu faço para você, quem sabe que você responder: qual é a flor que tem que se esforçar para ser mais bonita, mais bela? A da casa da rica ou da casa da pobre? Todo mundo muda, silêncio. Está difícil hoje a participação dos irmãos. Alguém em risco? Lucas, jogador joga, né? Qual que tem que se esforçar para? A da rica ou da casa da pobre? Chamei você para falar. A rica? Quem acha que é da casa da rica que tem que se esforçar, levanta a mão, por favor. Quem tem que se esforçar da casa da pobre, levanta a mão. Gente que está isentão aí, tudo bem. Nem da casa da rica e nem da casa da pobre tem que se esforçar mais, sabe? Porque flor em qualquer lugar.
ela revela a beleza e a glória de Deus em qualquer lugar que ela esteja. Ela pode ir agora, você pode pegar, já viu? Você vai num lugar que tem um jardim de flores, um lugar, uma favela, e aquele jardim é lindo, mas tem um jardim igualzinho lá na Zona Sul, que é igual aquele que está refletindo a glória de Deus e a beleza de Deus da minha forma. Então o que Deus deseja de mim e de você é que a gente seja como essa flor, que revele a glória de Deus em qualquer lugar que a gente esteja, ou em qualquer situação que a gente esteja passando. Não é fácil. Não estou dizendo que eu faço isso. Estou dizendo que a ideia é essa. E se eu puder fazer isso, eu vou tentar fazer isso. Às vezes eu fico apavorado. Muito. Preocupado. Muito. Mas eu preciso confiar que Deus é o meu motivo. E qual é o grande problema meu e seu também? Dentro da alma. A gente acha que a gente resolveu o problema quando a gente empurrou a pessoa para dentro da instituição. A gente acha que resolveu o problema quando a gente deu tarefas para essa pessoa realizar. Você vai participar do louvor, você vai fazer o almoço, você vai cuidar disso, você vai cuidar da portaria, você vai fazer isso, você vai ser do ministério tal, departamento tal. A gente acha que resolveu o problema. Só que a gente não resolveu o problema. Às vezes você fala e vê crente, às vezes você fala assim, o cara diz que é crente. Tem uma coisa que Deus fez. Lê lá de Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Se não está na memória, Deus fala sobre juntas e medulas. Que a palavra Deus divide juntas e medulas. Ele compara juntas ao quê? Alma. E medula ao quê? Espírito. Então, eu vou perguntar a você só para você refletir. Você preferia ter um problema de articulação juntas? Ou preferia ter um problema de medula? Tivesse que escolher. Um dos dois, mas se você tivesse que escolher, você escolheria problema de medula ou problema de articulação? Certamente você escolheria o problema de articulação. Sabe por quê? Porque o problema de medula vai a óbito. Então o que Deus fez? Deus resolveu o problema de todos nós de espírito, de medula. E é por isso que nós estamos de pé. É por isso que nós estamos aqui. Agora Deus quer resolver o problema de junta, de articulação. Quando você tem problema no joelho, o que acontece com você? Você manca, você está de pé, mas a qualidade de vida sua é uma qualidade de vida muito baixa, muito ruim, porque você manca. O problema do cristão é que ele não sabe ainda que ele tem problema de alma. Então ele está de pé, fazendo tudo, mas está o tempo todo mancando, cheio de feridas, cheio de mazelas, cheio de complexo, cheio de tudo da alma. Porque ele ainda não identificou o que ele precisa colocar diante de Deus para que Deus possa sanar, curar. E aí você vê muito crente, mancando, de pé, mas mancando, vivendo uma qualidade de vida, uma espiritualidade muito deficiente, porque ele não sabe o estado da sua alma. Deus resolveu o problema de espírito, ele precisa resolver o problema de alma nisso. Nossos complexos. Muita gente está de pé, mas anda mancando. E sabe por que Deus faz isso? Porque precisa ser seu maior estilo. Porque ele precisa, assim como o apóstolo Paulo declarou, Deus quer que Cristo seja formado em mim e em você. O apóstolo Paulo diz assim: meus filhos, novamente não sofreram dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O que significa isso? O que significa Cristo formado em mim? O que significa Cristo formado em você? É Cristo expulsando todos os estímulos negativos da sua alma. Porque quando Cristo expulsar todos os estímulos negativos da sua alma, ocupando todos os espaços da sua vida interior, ocupando o espaço da sua mente, das suas emoções, da sua vontade, o que vai acontecer? Certamente a vida vai te espremer, você sabe a resposta certa. Não vai ter medo, não vai ter cobiça, não vai ter inveja. A resposta sua é uma resposta de uma alma que descansa em Deus, que
sabe perfeitamente qual é o projeto e o plano de Deus para a vida. E uma forma que está sendo estimulada é quando as intenções de Deus fluem naturalmente. E uma das grandes tarefas de quem estuda é descobrir quais são as intenções de Deus para a sua vida. Sabe, certa vez um casal de indianos moral nos Estados Unidos foram fazer um gabinete com o pastor. E a mulher era advogada, e o rapaz tinha outra função nos Estados Unidos. Então eles foram participar desse gabinete com o pastor, e a advogada, a esposa, levou logo um monte de documento, que eles são assim, né? Tem que ter prova material. Levaram o documento todo, apresentaram lá, a mulher levou o documento, contas que ela estava pagando sozinha, que o cara estava pagando, que o cara estava desempregado, uma série de coisas. Eles estavam prontos para se separar. E aí o cara não falava nada, o pastor falou assim para ele: rapaz, se defenda. Aí o pastor: vou ajudar esse rapaz. Ele disse assim: fale para mim quais são as suas intenções, quais são as suas intenções a respeito dela. Ele disse: pastor, eu casei com essa mulher porque eu tinha e tenho a intenção de viver a minha vida toda com ela, de criar os meus filhos com ela, de cuidar dela, de amá-la, independente de doença ou de qualquer coisa, de enfermidade. A minha intenção com ela é amá-la pro resto da minha vida. Então, a mulher fez: pastor, com licença, pegou a parte, botou em casa, foi para casa com você. Porque, sabe aquela coisa? O cara vem namorar a sua filha, o que você pergunta? Quais são as suas intenções? Porque você não consegue ficar diante de alguém sem saber as intenções dela. Você só consegue ficar confortável diante de alguém quando você sabe das intenções que a pessoa tem. Se você não sabe das intenções, você não consegue ficar confortável. Então você precisa saber quais são as intenções de Deus para a sua vida. E uma das coisas que você aprende sobre as intenções de Deus é quando você olha para os evangelhos, você vê Jesus durante 3 anos e meio aqui. Você vê Jesus curando, Jesus libertando, Jesus amando, Jesus ensinando. Essas são as intenções de Deus para mim e para você: te amar, te ensinar, te libertar, te curar, te salvar. Essas são as intenções de Deus. Mas qualquer coisa diferente disso, contrário disso, é mentira do diabo. Então, quando eu sei das intenções de Deus, eu tenho um estímulo mais forte. E quando eu tenho um estímulo mais forte, aí eu consigo responder. Até que Cristo seja formado em mim completamente, eu consigo perceber que todos os estímulos que me fazem dar respostas ruins, que me faz mal nas minhas emoções, que me deixam mal, que me deixam tristes, são expulsos. Uma das coisas que acaba com a gente, sabe o que é? É a gente pensar que o diabo quer eliminar ou quer acabar, por exemplo, com a sua família, com a sua vida financeira, com a sua saúde, etc. Isso é mentira. Sabe o que ele quer? Acabar com a sua alegria. Porque a alegria é um estímulo que vem de Jesus. Tenho fugido dessas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por quê? Porque você pode falir com a sua empresa. O alvo do diabo não é a falência, é a sua alegria. Porque se ele faz você falir e acabar com a sua alegria, você perde a força para poder dizer para si mesmo e para os outros: eu dei mole aqui, deu esse problema, mas eu tenho ânimo e vou refazer tijolo por tijolo. Eu vou levantar tudo de novo. Mas ele acaba com sua alegria, ele acaba com seu ânimo, e sim, ele acaba com a sua vida. Então, meu irmão, quem chama a sua atenção, quem ganha a sua atenção, ganha você. Eu espero que hoje Jesus ganhe a sua atenção. Amém. Que possa ganhar a sua vida interior, independente de qualquer coisa, você tem aquilo que poucos têm,
a alegria do Senhor, a força do Senhor, o ânimo do Senhor, para refazer, recomeçar, reiniciar. O que for, casamento, empresa, tudo que você puder imaginar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, estímulo para a gente viver. Eu estou falando isso, gente, porque eu não sou assim. Mas eu aprendi a ser assim. Eu sempre fui o cara mais pessimista que você possa imaginar. Mais pessimista. Cara, é super otimista. Tudo está bom. Teve câncer, bota a peruca, está tudo bem, vai para a praia. Todo mundo sofrendo, está de peruca na praia. Eu estou chorando, eu vou morrer. Mas aí, com Deus, eu tenho aprendido que Ele é meu estímulo maior. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Porque se eu ouvir o que os outros falam, não vou dar um passo. As pessoas falam bem, as pessoas falam mal. Mas uma coisa eu sei. O que ganha minha atenção, me ganha. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique em paz.